Rádio Camélia está no ar 24 horas. Participem! Vou passar de imediato já para o Everton e para o Alessandro. Eu vou dar destaque a algumas cenas, e aí depois o Alessandro vai costurando comigo, e na tentativa também de conectar com A Classe Operária Vai ao Paraíso, né, o outro filme. Me parece que o Indústria Americana, né, aliás, ele desbancou o documentário brasileiro. Democracia em Vertigem. Isso, Democracia em Vertigem, obrigado, Alessandro. Então ele acabou desbancando, né, e me parece que ele tem alguns momentos que são bem significativos, né? Você tem um momento de chegada dessa empresa nova, o momento de desfacelamento, a empresa a GM fecha, quer dizer, os funcionários que tinham um trabalho em certa medida organizado, uma vida organizada, perdem tudo, aí chega essa empresa nova, uma empresa nova que vai fornecer trabalho, mas com um pagamento, né, uma proposição de salário que é quase surreal. Eu até selecionei uma fala de uma trabalhadora negra, que ela diz o seguinte, né, abre aspas, na GM ganhava $29 por hora, na FUIAL ganho $12,84. Naquela época, se meus filhos queriam tênis novos, dava para comprar, agora não dá para fazer isso. Quer dizer, então você tem um processo de redução significativo do ganho, além do fato de que essa trabalhadora passa a trabalhar com uma função, desenvolvendo uma função completamente nova, em certa medida também bem perigosa, né? Trabalhar com vidro, e esse vidro automotivo traz riscos significativos. Então aí logo já no início do documentário aparece a questão do sindicalismo, né? Bem no início, assim, mas tem a sindicalização obrigatória? Não temos, mas reconhecemos que devemos fazer a coisa certa pelos funcionários. Então fica bastante evidente que a empresa, né? A empresa que faz a coisa certa pelos funcionários, que a empresa que, então, colabora para que esses seres, né, se desenvolvam. Aí aparece a figura do chefe, do dono. E eu achei bastante curiosa essa figura, porque ele está além do tempo. Tem uma cena que é a cena de que eles estão organizando a inauguração da empresa, né? E aí eles estão lá, primeiro que ele chega e se incomoda com uma porta e manda trocar o lugar da porta. Pô, mas vai custar $35 mil para trocar uma porta de lugar. Assim, não interessa, ele é o dono, ele quer trocar, quer dizer, assim, por uma vontade que é dele, mas por trás disso aparece uma fala que é a seguinte, que é de um dos contratados, né, norte-americanos, e que até depois ele vai ser despedido até o final do documentário, que diz assim, ele diz o seguinte: toda vez que visito essa fábrica vejo muito progresso, se seguirmos o nosso plano, e aqui eu dou destaque para o nosso plano, então a empresa que cria um plano e que vai aos poucos introjetando. E aí só vai aparecer especialmente aparece no Lukács, o Ricardo Antunes, no texto do Ricardo Antunes, ele cita o Lukács, essa coisa de você entrar na alma do trabalhador para que ele acredite que ele é parte do plano. E que aquele plano é dele também, aquele plano não é dele, aquele plano é do empresário que está acabando com ele para ganhar muito. Então, assim, esse plano não é dele. A meta da empresa não é a meta do trabalhador. A meta é imposta de cima para baixo. E aí, assim, tem a cena, então, que eles estão lá organizando a inauguração da empresa e o dono diz: não, mas a gente vai colocar um toldo aqui gigante e tal. Não precisa de toldo. Mas aqui em outubro, se eu não me engano, eu não lembro bem o mês que eles falam, mas em outubro tem chuvas. Não vai chover. Ele é categórico, não vai chover. Ou seja, ele está acima do tempo. Então, se ele diz que não, e coincide que não chove, tá? Mas é uma mera coincidência. Quer dizer, o dono,
Me parece que essa figura do grande capitalista ali, que ele está para além, inclusive, das intempéries da natureza. Porque se ele diz que não vai chover, é porque realmente não vai chover. Aí, bom, disso, né, vai se seguir uma série de situações bastante curiosas, e o Lawrence até toca nesse ponto conecta melhor com a profissão do professor, ou enfim, que a maioria esmagadora aqui, se não todos, estão relacionados, do quanto também nós estamos, dá para perceber isso, me parece, nós também estamos sendo esfacelados. E se nós pararmos para pensar, no nosso caso específico aqui do Paraná, enfim, de 2015 para cá, o quanto a APP Sindicato, que é o sindicato que nos representa enquanto professores de escola pública, né, mas eu acredito que isso também se evidencia na universidade privada, na universidade pública e na universidade privada, o quanto o sindicato foi sendo arrebentado, pressionado, perdendo por vários motivos, né, também a sua representatividade. Em vários momentos do filme, é perceptível que os trabalhadores também não se veem representados pelaquela instituição sindical. E aí é bastante complexo esse processo de não se ver representado, porque não é apenas o capital ou a própria empresa que consegue promover isso. Há uma série de outras dinâmicas, né? E parece evidenciado em vários momentos, isso também aparece no A Classe Operária Vai ao Paraíso, um certo, e principalmente na Classe Operária Vai ao Paraíso, que é de 1971, né, o filme secundário, podemos dizer assim, um certo sindicalismo de negociação, e que é um sindicalismo problemático. O sindicalismo, digamos assim, mais revolucionário, ele é complexo, mas o de negociação também é complexo, e que aqui no Paraná muitíssimos professores apelidaram do sindicalismo do cafezinho, né? Do sindicato que senta com o governo, que senta com os líderes da Assembleia Legislativa para conversar, que assina acordos, por exemplo, com Adhemar Traiano e com aquela frase clássica dele, dita dias antes: as bombas não são aqui dentro, vamos continuar a votação. Então, é bastante complexo entender que todos esses acontecimentos, eles vão coroando e, em certa medida, contribuindo para que arrebente com a instituição, e aí, portanto, faz todo sentido o que o Lawrence diz, quer dizer, andorinha sozinha não faz verão, né? É extremamente interessante para as empresas, no caso do Paraná, que para o governo do Paraná, mas eu acredito que nos outros estados aconteça, se não igual, até pior, que a gente esteja totalmente desarticulado. E essa desarticulação é um pouco o que se vê dentro das escolas, de muitas escolas, obviamente que não todas, de que o sindicato quando ele chega para debater algo, o pessoal fica em silêncio. Assim, o pessoal está cansado, também não está mais representado, e aí eu provoco um pouco para que a gente levante isso, né? O Bernardo tem um trabalho grande aí no sindicato, pode nos ajudar também a entender um pouco essa dinâmica de desidratação do sindicato, né? Essa desidratação do Classe Operária Vai ao Paraíso, essa espécie de sindicato de negociação, né? Então, assim, aí começam os movimentos. Só que aí tem outro detalhe, né, que também torna a coisa curiosa. Sempre que você tem esse empurrar de cima para baixo, nós vamos ter processo de resistência. E há um processo de resistência muito mais pelo lado dos americanos, né, do que dos estrangeiros que estão trabalhando, que foram trazidos ali para a fábrica, porque eles têm uma fala no momento do filme que um oriental diz: olha, o problema é que eles estavam os dois conversando lá na empresa oriental, nesse suposto treinamento, e aí o supervisor de lá diz o seguinte: a questão é que assim, vocês são as crianças, e acho que é um ponto interessante para a gente pensar também, nós, né, enquanto aqui professores, então as crianças americanas seriam supostamente formadas
para terem essa personalidade, esse jeito de ser, um jeito de ser que não é o jeito de ser oriental, que trabalha de uma forma, né, totalmente escrava, aquela mãe que fica o ano inteiro, vê uma vez os filhos, isso é surreal, quer dizer, a mãe que vê uma vez no feriado da primavera os filhos, isso é impensável, né, quer dizer que é uma completa destruição do espaço de afeto, né? Mas enfim, Alessandro, não quero também ficar aqui, senão eu vou falar um tempo demais aí. Passa a bola aí para o Alessandro. Bom, boa tarde a todos os integrantes aí do NESEF. Então, ele é um documentário interessante, não somente pelo que ele mostra, mas por aquilo que ele oculta, né? O Lawrence falou dos silêncios, né, que perpassam, se não me engano, ali o filme, e eu acho que a partir dos desdobramentos, né, das questões que ele vai deixando de abordar, eu acho que são extremamente interessantes para trazer na discussão. O filme, ele começa com uma cena muito interessante, já que é a cena de um casal, né, que está olhando para a cidade, nos Estados Unidos ali, eles acabaram de chegar, e aí eles começam um diálogo informal, né, sobre quantos anos teriam aquelas edificações que estavam ali, né? E aí o rapaz diz que elas não deveriam ser muito antigas porque o país tinha cerca ali de 200 anos, né? Logicamente fazendo uma referência ali que seria um país muito jovem. Então ali de início já dá para perceber que existe um contraste, né, que vai perpassar todo o filme, que é esse contraste de diferença, de um abismo cultural que existe entre aquilo que a empresa chinesa vai trazer, né, com aquilo que é a cultura local. Ou seja, a China é um país com uma cultura milenar, né, então comparado com outros países do Ocidente, obviamente que fica algo muito gritante e algo muito dispar, né. Mas com relação àquilo que o filme coloca, que o filme introduz, eu acho que quando os realizadores do filme, né, a Julia Reichert e o Steven Bonner, eles começaram a filmar, eles não tinham como objetivo fazer uma abordagem necessariamente de uma problematização sindical. Eles estavam ali para basicamente filmar, né, uma fábrica que estava ocupando um espaço que antes era de uma fábrica norte-americana. Enfim, havia uma intencionalidade de retratar ali o modo de produção e de trabalho chinês. No entanto, no decorrer das filmagens que começa a ocorrer no interior da fábrica esses problemas, né, relacionados aí às questões do sindicato e também a intenção, né, de muitos trabalhadores de buscarem isso. Os trabalhadores que geralmente estão ali, né, os norte-americanos, eles têm uma visão muito diferente, né, da concepção de trabalho que os chineses trazem. Me parece em muitos pontos ali que os americanos no filme eles trabalham 5 dias na semana, 8 horas, não trabalham os fins de semana, né, enfim, enquanto os chineses possuem lá somente 2 folgas, têm jornadas de 12 horas, né, na fábrica e fazem horas extras, né, e os norte-americanos não fazem horas extras, eles não podem fazer horas extras. Então existe uma diferença muito grande, inclusive de tratamento entre o trabalhador chinês e entre o trabalhador norte-americano. E os trabalhadores norte-americanos, eles são vistos ali pelos trabalhadores chineses como se fossem preguiçosos, né? Como se fossem pessoas que não estão adequadas, né, àquele ritmo de trabalho ao qual eles estão se impondo. Tanto é que parece muitas vezes ali que enquanto o trabalhador americano ele trabalha pelo dinheiro, né? Ou seja, pela possibilidade de adquirir o dinheiro e poder consumir, né? Então o trabalho seria ali uma fonte de satisfação das necessidades para o consumo. O trabalhador chinês ele tenta a todo custo, né, praticamente viver pro trabalho, né? Então, enquanto os americanos vivem do trabalho, parece que o chinês vive pro trabalho. Mas uma coisa interessante são as contradições que acabam aparecendo no filme, porque nós poderíamos pensar que isso poderia ser da índole do trabalhador chinês e que, enfim, ele está acostumado, não, né? O filme, ele traz, assim, também uma questão interessante, que é a questão do processo de desumanização, né, desse ritmo de trabalho capitalista contemporâneo,
fazendo com que muitos se afastem da família, né? Eles ficam cerca, segundo relatos ali do filme, 2 anos, né, longe da família. Então eles sofrem muito pela saudade dos familiares, pela convivência, né, no seu local de origem. E há um sofrimento, né, que é sentido por parte desses trabalhadores do filme. Então nós poderíamos pensar que basicamente eles trabalham como máquinas e que eles não reclamam, que eles não sofrem com isso porque estão acostumados e estão aculturados. Não. Eles fazem isso porque eles não têm opção. Eu acho que essa é uma outra questão, por exemplo, que é colocada e que é importante para que a gente possa refletir sobre esse novo modo de produção. Porque, paradoxalmente, a partir do momento que se coloca esse dilema, que é um falso dilema, né, que inclusive foi colocado pelo próprio Bolsonaro em campanha, que é a ideia de que você tem mais empregos e menos direitos, que é um falso dilema, né? E que agora nós estamos vivendo uma situação de nenhum emprego e nenhum direito, né? Esse falso dilema, ele oculta, né, na verdade, a ausência de opções que o trabalhador tem. Por que aquela trabalhadora negra que o Everton citou, né? E isso é uma questão também interessante, porque a maior parte das vagas de trabalho são ocupados por trabalhadores negros nessa fábrica, né? Isso é um outro ponto interessante também para que a gente pudesse refletir e analisar, né? Por que ela aceita trabalhar por quase até 3 vezes menos do que ela ganhava, por exemplo, antes? Porque ela não tem opção. Então, muitos desses trabalhadores que estão lá passam por essas dificuldades, né, por uma questão literalmente de sobrevivência. Né? E é justamente esse fator que faz com que no final do filme o movimento pela sindicalização não obtenha sucesso. A empresa, eu achei até interessante isso, a empresa contrata até uma consultoria antissindical para convencer os trabalhadores a não se sindicalizarem. Trabalhadores que eram favoráveis à adoção do sindicato pela empresa são assediados. Uma dessas trabalhadoras negras, ela é colocada para executar uma função, né, para levantar um para-brisa sozinha. E ela diz: eles sabem que eu não consigo fazer esse serviço sozinho, mas eles estão criando um motivo para poder me dispensar. Então, coloca toda essa questão também do assédio, né, do assédio moral que existe, né, no interior, que existiu no interior daquela empresa, que com certeza isso se repete em várias outras empresas pelo mundo, na defesa simplesmente da produção pela produção. Né, da desvalorização, né, daquilo que o ser humano representa e do valor que o ser humano possui. Então, fora outras questões, né, a ausência em uma das fábricas, né, é mostrada ali a questão dos trabalhadores sem nenhum tipo de EPI, né, manuseando vidros, né, então tem uma série de questões também com relação à própria dinâmica de realização desse trabalho que são colocadas a partir do filme. Então, esse filme ele acerta, né, num ponto interessante, que é abordar uma questão particular, que é a implantação dessa fábrica, mas ele acaba abordando um tema que é global, que eu acho que isso faz com que haja uma identificação em qualquer lugar do mundo que ele é exibido, né, que é a questão da exploração do trabalho, que é o estabelecimento de uma nova dinâmica de trabalho, como o Lawrence falou, através da precarização do trabalho, cada vez mais, né, onde o trabalhador não tem opção, então ou ele trabalha no trabalho precarizado, ou ele padece, né? Ou ele morre, literalmente, sem garantias, né? Veja que em 2017 a reforma trabalhista colocou a necessidade de flexibilização da legislação, né, com o intuito de gerar mais empregos, e o que se observou durante todo esse tempo foi mais desemprego e um crescimento absurdo do trabalho informal e do trabalho precarizado, né, do trabalho dito aí uberizado, né, que é conhecido lá nos Estados Unidos como gig economy. Então, o documentário ele vai evocando, né, ele erra em muitos momentos, porque eu acho que ele tem um certo tom nacionalista e patriota, né, eu acho que ele erra porque ele, em alguns pontos também, por não demonstrar autocrítica, porque há um interesse, logicamente, dos Obama por basicamente financiar o filme, de destacar, né, em primeiro lugar, essa dinâmica que a China está impondo ao mundo, e por outro lado também uma crítica, uma espetada ali no governo Trump, que se comprometeu em gerar empregos, em melhorar a qualidade de vida, né, dos norte-americanos, então devolver o orgulho americano, né.
Essa foi a bandeira do Trump, e que isso acabou não se concretizando. Mas ele oculta que, da mesma forma pelas quais os chineses exploram uma mão de obra barata, estabelecem relações de trabalho cada vez mais precarizadas, os Estados Unidos também o fizeram. O que foram o movimento das multinacionais a partir da década de 80, se espalhando pelo mundo, em busca de mão de obra barata, em busca de países que não tivesse uma legislação de trabalho rígida para que eles pudessem se aproveitar desses elementos, né? Então, isso é ocultado no documentário, né? Ou seja, não há uma autocrítica ao próprio sistema que, durante muito tempo, e até hoje, né, é encabeçado pelos Estados Unidos. Então, o país, a nação Estados Unidos, enquanto símbolo, né, da representatividade capitalista, também carrega uma certa culpa na evolução, né, desse sistema e na evolução da precarização dessas próprias relações de trabalho. Tanto né, que no final do filme, paradoxalmente, o bilionário que é proprietário da empresa chinesa, ele fala uma frase muito interessante. Ele fala assim que ele de vez em quando ele sente uma tristeza profunda, né? E ele não sabe por quê. E aí ele diz que ele não sabe se ele é um benfeitor ou se ele é, na verdade, um criminoso. Ele diz isso no filme, né? Então, isso significa o quê? Significa que literalmente há algo de errado, né? E é algo que é percebido por todos, né? Ou seja, não é um fenômeno isolado. Então, eu acho que o filme ele toca em várias questões interessantes. Ele aborda várias questões que são pertinentes, né? Como o Lawrence falou, esse próprio sindicalismo norte-americano, ou a ideia, né, de que eles possuem uma democracia exemplar, eu acho que ela acaba naufragando, né, a partir da visão que é colocada nesse filme, mas também ela traz, né, um certo alerta para esse sistema de trabalho que basicamente está figurando e que a tendência é estar cada vez mais presente, né? Então, tanto é que o filme termina, né, com essa alusão aonde o local onde haviam trabalhadores são instalados robôs. E no filme há esse diálogo, né? Ali a gente já não vai ter mais esse problema com a questão de produtividade, porque a gente vai instalar um robô ali e vai resolver esse problema. Então, eu acho que o filme é interessantíssimo pelas múltiplas questões que ele evoca, não só pelo que ele mostra, mas pelo que ele também oculta, né? E a partir daí a gente pode desenvolver uma discussão muito interessante.